Se tem uma coisa que eu prezo em um filme é quando ele é criativo. E se tem uma palavra para descrever o filme de hoje, essa palavra é criatividade. Isso porque o filme de hoje é o filme Everything, Everywhere, All at Once, ou Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E é disso que a gente vai falar hoje. E aí, meus queridos, tudo bom com vocês? Sim, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Hoje vamos falar de Everything, Everywhere, All at Once, mais um filme da A24 lançado agora em 2022 e que eu tinha grandes expectativas em cima desse filme. Só deixando um adendo aqui que eu vou chamar o filme sempre pelo nome em inglês, mas porque eu me acostumei com esse nome. E também mais um aviso de que não vão ter spoilers aqui, então fica tranquilo. Mas antes de começar, eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não for inscrito e deixar o seu like aí se você gostar do vídeo. E se você puder, compartilha esse vídeo aí com amigos familiares que gostam de cinema, que eu tenho certeza que eles vão gostar do conteúdo aqui do canal. No mais é isso, e bora pra sinopse! Evelyn Wang é uma imigrante chinesa que vive uma vida pacata. Seu casamento está desgastado, ela vive em conflitos com a filha e tem problemas com o seu negócio, uma lavanderia. Um dia ela vai até a Receita Federal declarar seus impostos e acaba descobrindo o conceito de multiverso, e que através dele ela pode adquirir os talentos e conhecimentos desses seus diversos eus. Everything Everywhere All at Once foi dirigido e escrito pelos Daniels, que você deve conhecer um outro trabalho deles, que é um filme bem do esquisitaço, que é aquele filme chamado Um Cadáver para Sobreviver. O filme que tem lá o Daniel Radcliffe, que saiu alguns anos atrás, sabe? Pessoalmente, eu não vi esse filme ainda, eu nunca dei muita bola pra ele, mas depois de ver esse daqui, eu vou dar uma chance com certeza. E cara, como começar a falar desse filme que é uma tremenda maluquice? Porque assim, eu acho que eu posso falar que é um dos filmes mais malucos que eu já assisti. Eu acho até que eu posso falar que esse é um filme mais próximo que a gente poderia ter de algo parecido com Rick and Morty. E eu acho que eu também posso dizer que eu concordo com um comentário que eu vi sobre esse filme, onde o cara tava escrevendo que esse é o Beck mais bem fumado da história do cinema. E é muito difícil falar desse filme porque ele é literalmente muita coisa, cara. Mas vamos começar falando um pouquinho sobre o roteiro. Isso porque na real não é muito incomum você encontrar filmes, séries, desenhos falando de coisas sobre multiversos ou universos paralelos ou coisa do tipo. Obviamente o tema tá muito em alta agora com a Marvel tendo lançado o Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, mas a gente já viu esse tema em várias coisas, como o próprio citado aqui o Rick and Morty, Efeito Borboleta, Primer, Mr. Nobody e alguns outros filmes aí. Mas eu creio que nada nunca foi feito que nem aqui. Na verdade, eu acho que nenhuma obra de multiverso ou universo paralelo chegou aos pés do que foi feito aqui. Porque quando você pega essa premissa, multiverso, universo paralelos, que seja, é muito comum a gente encontrar aquela premissa básica de um cara que acaba encontrando um outro eu dele, ou até mesmo viaja para um outro mundo onde também tem ele, coisa do tipo, sabe? As histórias sempre acabaram ficando um pouco mais concisas com esse tema, mesmo ele te dando margem para fazer muita coisa. Eu acho que quem mais extrapolou um pouco isso foi o próprio Rick and Morty, mas que também é um desenho, te dá mais essa possibilidade. E nesse filme aqui, o nível foi para outro lugar, cara. Porque o conceito de multiverso é extrapolado ao máximo. Então aqui você não só tem a extrapolação de você encontrar outros eus de outros mundos, mas você também tem extrapolações bizarras, do tipo você ter mundos onde as pessoas têm dedos de salsicha, mundos onde as pessoas são pedras, e também o conceito de como o multiverso é infinito. Sempre vai ter um mundo onde você faz alguma coisa que você nunca pensou que ia fazer. E isso é um ponto importantíssimo nesse filme, que é onde ele consegue se destacar muito, que é na criatividade. Porque parece que quando os Daniels estavam escrevendo esse roteiro, eles chegavam numa situação mundana que ia acontecer no filme e eles pensavam: Isso é muito comum. Como é que a gente pode fazer isso o mais bizarro e diferente possível? Então eu não quero ficar dando muitos exemplos, porque esse é um filme muito bom de você assistir sem saber basicamente nada dele. Mas pegando um exemplo básico, numa cena de luta onde você pega um conhecimento onde você luta livre, aplica isso numa cena de luta onde a coreografia é de um wrestling, mas aí dentro dali do meio não funciona, então você começa a lutar um Kung Fu. E esse é um exemplo pequeno que eu tô dando, mas ao mesmo tempo acontece muitas vezes, isso se deve justamente ao que eu falei, que é o roteiro. Porque o roteiro desse filme, ele é incrível em como estabelecer pontos e conduzir o filme. Porque o roteiro, logo de início, ele já mostra para você como vai ser
o filme todo. Porque o filme já começa muito frenético, com vários diálogos que vão se atropelando o tempo todo, mas de uma situação mundana. Aí ele segue pra quando a Evelyn vai lá pra Receita Federal e mesmo assim o ritmo continua acelerado. Mas depois desse ritmo, esses diálogos sempre muito verborrágicos, muito falados, muito rápidos, onde as coisas se atropelam, onde tem muita ação, uma edição muito frenética, ela vai sendo sobreposta quando a ação vai chegando no filme, quando a história vai ficando cada vez literalmente mais agitada. E com esse começo bem frenético, tudo de importância já é estabelecido. Porque já estabelece a Evelyn e os outros personagens, quem eles são, quais são suas fraquezas, o que eles querem, quais são seus medos. É natural, é muito sutil e bem feito, e você pode deixar passar que ele tá estabelecendo o mundo comum ali pra você antes de entrar na fase caótica. E quando esse caos vem, ele é caótico de início, mas ao mesmo tempo ele toma o cuidado de pegar um pouquinho na sua mão e mastigar um pouco, porque tudo vem muito rápido. Mas ao mesmo tempo que esse roteiro ele é incrível e tem pontos muito difíceis de serem feitos em um roteiro de filme, eu creio que ele dá umas duas derrapadinhas ali. O primeiro é uma bela de uma barriguinha ali que tem no meio do filme. Porque, como eu disse, ele é um filme muito acelerado. Ele começa já na quarta marcha, depois ele engata na quinta e aí você tá voando, cara. Parece que você tá tomando adrenalina no sangue. Mas quando chega mais ou menos ali nos 60% do roteiro, da história, né, eu acho que o filme ele freia muito bruscamente. E ele freia justamente para te dar algumas explicações, dar essa pegada na mão, mastigar algumas informações para você entender um pouco melhor. Faz parte do filme, eu acho até que é necessário um momento de respiro, um momento de pegar um pouco na mão para te explicar algumas coisas, mas parece que ficou um pouco desencaixado. E aí é que vem a segunda derrapada, que não é bem uma derrapada, talvez seja mais do meu gosto, mas que ele freia justamente para te explicar algumas coisas da história que pra mim é um pouco boba. E quando eu digo boba, entenda o grosso da história, tá? Porque conforme o filme ia acontecendo, eu ficava mais interessado nas inventividades que o filme tinha a me trazer, as maluquices pra aquele mundo. E não tanto na história dele em si, porque a história dele em si é um pouco batida, é aquela coisa de é um perigo que tá ameaçando o multiverso e aí vai acabar tudo, sabe? Mas assim, eu também não consigo imaginar muito que outro tipo de história você pode trazer para abordar um conceito como esse, mas em meio a tanta criatividade que o filme estava trazendo, eu acho que peca um pouco. Mas mesmo assim, um filme onde você pode enquadrar ele em inúmeros gêneros, como ficção científica, ação, aventura, ele tem muito toque de comédia, mas principalmente de drama. A comédia ela é muito bem posta, eu acho que ele tem um humor muito bem colocado, mas pra mim destaca mesmo o drama. Porque o filme faz justamente uma coisa que eu gosto muito, que é trazer um subtexto. Então a gente não tá só assistindo um filme de multiverso preto no branco, sabe? O buraco é mais embaixo justamente porque por fora você tá abordando temas muito mais sensíveis, muito mais interessantes até, eu diria, mas que eu não vou dar aqui nenhum spoiler ou falar o que é, para você ter a experiência e descobrir o que é. E para juntar tudo isso que eu falei da forma excelente que é aqui no filme, você tem que ser bom na direção. E é isso que os Daniels são. Porque assim, cara, você assiste o filme vendo que os caras têm controle total do projeto deles. É um controle de história muito bom, um controle de edição que faz uma edição frenética com montagens de cena espetacular, mas principalmente uma edição muito boa do filme no geral, das cenas em si e dos atores. É um filme em que acontece milhares de coisas em uma cena e os caras conseguem passar isso pra você, velho. As cenas são caóticas, mas você consegue entender tudo que tá acontecendo. A história é caótica, mas você consegue compreender todo o contexto, tudo, o desenrolar daquela história também. Os atores também conseguem estar muito bem encaixados em todos os personagens e os Daniels também mostram que eles não sabem só fazer um tipo de filme, eles sabem fazer uma amálgama, várias misturas, juntar várias coisas. As minhas únicas reclamações são em algumas cenas de luta que, não me entenda errado, eu acho elas todas espetaculares, mas pela qualidade do filme no geral, eu acho que elas poderiam ser um pouquinho melhores. Tem bastante cena de luta, elas têm muita influência das cenas de luta dos filmes chineses e que aqui estão muito boas, muito bem conduzidas. Porém, com um filme tão afinado que nem esse, eu acho que elas poderiam ser um pouquinho mais fluidas, com menos cortes, algo no estilo do John Wick que é feito lá, sabe? Onde os takes eles são mais longos, mais contínuos, você contém um pouco ali, fica picotando. Não que aqui também seja aquela edição Sushi Man que eu faço, é uma edição
edição também muito boa nas cenas de ação, mas eu acho que poderia ter dado uma refinada melhor ali pra ficar algo realmente nível 10, assim, sabe? E outra reclamação, e aí eu acho que é um pouco de gosto pessoal mesmo, é que eu acho que a edição, por mais incrível que ela seja, o bagulho é espetacular, ela poderia maneirar um pouquinho. Primeiro porque eu acho que tem muitas cenas em slow motion, um slow motion assim um pouquinho exagerado. E tem outras cenas que, por exemplo, quando a Evelyn vai puxar o conhecimento de outra Evelyn, você vê a cena dessa outra eu dela. E justamente quando ela faz isso, se ela toma um golpe, a outra eu também toma, já entendeu o conceito, tá? Então, constantemente você tá numa cena de luta e aí você tá vendo ali a Evelyn principal, ela toma um soco, aí corta a outra ali. É takes assim muito rápidos de 1 segundo, mas que assim, acontece várias vezes numa mesma cena. Eu acho que às vezes poderia maneirar um pouco nisso. Não precisa necessariamente toda hora tá vendo a outra, sabe? Tipo, foca numa coisa só. Mas assim, aqui é mais pegar no pé mesmo, porque do jeito que tá, já é um jeito excelente, velho. E o elenco que pra mim foi uma grata surpresa, porque no estilo de filme que foi feito aqui, eu não imaginava uma galera, tipo, tão bem, velho. Como protagonista, a gente tem a atriz Michelle Yeoh, famosa pelo seu papel em O Tigre e o Dragão, e também mais recentemente a gente teve a participação dela no Shang-Chi da Marvel. E pra mim ela tá impecável aqui, ela é boa nas cenas de ação, ela é boa nas cenas de comédia, mas principalmente em todas, e eu vou enfatizar, em todas as cenas de drama, que ali tem sempre muito peso que ela consegue passar. A gente ainda tem a participação do Ke Huy Quan, que talvez você conheça por ser o Japinha do Goonies, cara. Sim, meu amigo, você tá velho já, tá? E que pra mim, mesmo a Michelle Yeoh sustentando o filme nas costas do começo ao fim, quando esse cara aparece, pra mim ele rouba a cena. É um personagem que tem bastante camada no filme, porque ele tem muitos momentos cômicos, ele tem muitos momentos de drama também, e eu adoro quando ele dá o desliga e desliga dos outros eus dele. Uma atriz que me surpreendeu muito foi a Stephanie Su, que eu acho que eu nunca vi algum trabalho com ela, mas que ela tem bastante participação e importância na trama. E a gente também tem a participação da Jamie Lee Curtis, que tá espetacular aqui, velho. Últimas observações, só falando um pouco sobre o design de produção. Como eu falei, é um filme que tem bastante coisa, tem bastante esse lance dos multiversos, então tem muito detalhe no filme, tá tudo muito bom aqui. E uma trilha sonora espetacular, ela tá excelente aqui, compõe muito bem o filme e pontual nos momentos, sejam eles de luta, de comédia ou de drama. Sobre Everything Everywhere All at Once, eu vi algumas opiniões sobre o filme, muita gente falando que é um clássico instantâneo, que é um filme sem defeitos e coisa do tipo. Bom, se ele é um clássico instantâneo, eu não sei julgar, mas ele é um filme que ele tem muito potencial para virar um clássico sim. E sobre não ter defeitos, bom, vocês viram aí que eu apontei uma coisinha ou outra. A questão é que esse filme, ele não é bom. Ele é espetacular. Eu deixei para escrever o roteiro desse vídeo um dia depois que eu vi o filme, justamente para dar uma sentada na cabeça, a história, dar uma digerida melhor do filme. E cara, realmente a qualidade dele é absurda. Eu acho que ele tem os seus pontinhos falhos, mas é como eu disse, é coisa que pode ser muito bem só de gosto pessoal meu. Porque simplesmente são coisas que não estragam em nada esse filme. Mas além dele ser um filme sensacional, de qualidade extrema, ele é um filme criativo que parece que é algo que Hollywood não consegue mais ser hoje em dia. Porque parece que hoje em dia você tá sempre vendo a mesma coisa, a mesma história, só que com um modo diferente, um filme que tem a mesma cara que o outro, e justamente o que foi feito aqui, eu aposto que você nunca viu na vida. E foi muito difícil fazer o roteiro desse vídeo e justamente elaborar uma nota aqui. Eu acho que ele tem alguns pontinhos negativos, mas eles são tão míseros perto da grandiosidade que é esse filme, que para Everything Everywhere All at Once eu não tenho como não dar uma nota alta. Então, para mim, Everything Everywhere All at Once ganha nota 9.5. Eu não acho que seja perfeito, mas eu espero que eu tenha conseguido passar a grandiosidade que é esse filme. E eu conseguindo ou não passar a grandiosidade que é esse filme, eu acho que você tem que assistir ele de qualquer forma, porque é uma experiência a ser vivenciada. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, e se você assistiu Everything Everywhere All at Once, esse nome é difícil de falar, deixa aí nos comentários o que você achou do filme. E se você também tiver mais algum filme que você quer que eu traga aqui no canal, deixa aí nos comentários que eu posso estar trazendo. Muito obrigado pela paciência, muito obrigado por estar aqui, eu espero ver você na próxima, e até o próximo vídeo.